Estamos dando sequência ao Livro dos Espíritos. Hoje nós leremos a questão número 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Suponho-no limitado, que haverá para lá de seus limites. Isso te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite, alguma coisa há, e assim, gradativamente, até ao infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Não sei vocês, mas essa ideia assim do limite, do infinito, em termos de universo, né, em termos de nós mesmos, né, não é um conceito muito simples e muito fácil de ser assimilado, não. O que o Miramês fala na sua sabedoria? Segredo do espaço. Em todos os lugares da criação de Deus existem segredos. O segredo é a chama da esperança e nos dá um motivo para trabalhar, esperando o melhor e as mudanças para a nossa felicidade. Quantos perguntam se o espaço é infinito ou se é limitado? E qual a resposta mais inteligente? Certamente é dizer que o espaço é infinito. Caso contrário, a pergunta seguinte será mais difícil. E depois do limite, o que existe? Falando que é infinito, cessam as interrogações acerca da extensão do espaço, porque a mente humana não é capaz, mesmo com a razão mais apurada que seja, de perceber o que é o infinito. Falta-lhe sentido para tal reconhecimento. Valor esse muito comum nas regiões superiores onde residem os espíritos puros, formando a grande fraternidade a serviço do bem comum. A humanidade vive em uma pequena terra que, em comparação com a vastidão infinita, nem existe, pelo tamanho que pode apresentar diante da criação de Deus. Em torno dela circunda uma matéria mais ou menos rarefeita, denominada ar, que caminha com o planeta por onde quer que ele vá, ajudando na sustentação da vida no ambiente em que permanece. Esse ar é mais grosseiro, é mais físico, na medida que se aproxima mais da Terra. Em grandes alturas, ele é mais sutil, mais apurado na sua estrutura. Ele, como é matéria, está preso pela lei da gravidade, como que entrelaçado entre energia solar e raios de luz, que as estrelas despejam em todas as direções. E o espaço entre os mundos, onde não existe ar, está vazio? Não, não existe vazio na criação. O éter cósmico interpenetra tudo como agente da vida, levando a mensagem de Deus em todos os rumos. Por ele é que se cumprem todas as leis, onde se expressa a vontade do soberano. Dá para deduzir que, se nós podemos constatar a matéria invisível na sua dinâmica de purificação, qual é a inteligência que tudo isso organizou?
Se os maiores cientistas do mundo percebem uma mecânica universal perfeita em todos os rumos, foi alguém que a estruturou pela feição inteligente da criação da natureza. Como negar a intervenção de uma sabedoria maior atrás de tudo que existe? E se existe Deus, nós também existimos. E é isso que tentamos explicar e levar os homens a compreender a necessidade do intercâmbio entre os espíritos desencarnados e os encarnados, para que os segredos, ou algum deles, sejam desvendados, e neste rasgar do véu de íris, quanto conforto não aparecerá na filosofia para o bem-estar das criaturas. Eis a missão da doutrina dos espíritos, que, cada vez mais, cresce no mundo das formas, induzindo os homens à modificação interior, à vivência dos preceitos ensinados e vividos por Cristo. Se o espaço é infinito, tudo é infinito. O grande e o pequeno têm os mesmos valores. E se nós disséssemos que o grande e o pequeno são do mesmo tamanho, isso confunde, de certa forma, as ideias dos homens, levando-os a pensar, pelo menos dentro do limite que a razão alcança. Se não há nem baixo nem alto, as distâncias se confundem com o perto e o longe, e tudo que dizemos ser o mal é o bem que se aproxima da criatura. Por enquanto, estamos vivendo em um mundo relativo, para depois entrarmos na vida eterna, na vida absoluta. Desejamos às criaturas que nos ouvem que despertem os valores como luzes para os próprios caminhos, e que seja a fé, a semente divina, a nos levar para maior entendimento das coisas necessárias. Os segredos de Deus são igualmente infinitos, e pela nossa vontade e esforço, eles irão desabrochando diante de nós, em sequências intermináveis. É complicado, né? É interessante, assim, voltando para o início lá, quando ele fala do segredo ser uma coisa que é positiva, né, e tudo, colocando de uma forma bem pequenininha, que assim, eu estava pensando hoje de manhã e de outras situações, de como que, antigamente, como a gente não tinha muita informação sobre as coisas, nós sonhávamos mais, né? A gente acreditava mais que, por exemplo, se a gente estava dentro de um ambiente, naquele nosso círculo, o círculo lá, olha, ali pode ser melhor, ali tem coisas melhores, né? A gente tinha fantasias. Eu falo assim, acho que a gente é uma geração, de certa forma, os mais velhos, que tínhamos essas expectativas de muitas coisas, né? Eu estou falando assim nessas materiais, né? E talvez por causa até da nossa falta de conhecimento, né, da nossa ignorância, que continuamos tendo, né? Mas estou falando assim, e hoje eu vejo assim que essa quantidade de informação, essa quantidade de conhecimento, essa quantidade de coisas que estão vindo, faz com que as pessoas percam um pouco o sonho, né? Esses segredos, né? Assim, eu tô falando do pequenininho da gente aqui, né? E aí a gente vê muita gente também infeliz, talvez por isso, né? Porque não consegue transcender para outras, né? Outros planos, outros níveis, mas nesse nível da gente aqui do humano, essa infelicidade que a gente vê, às vezes, muita gente tendo, eu estava pensando sobre isso, será que não é justamente essa quantidade de informação que nos impediu de sonhar, que nos impede de sonhar? Deixa aí. Acho que essa quantidade, sob minha ótica, essa quantidade de informações ajuda você a sonhar mais ainda. Mas o que eu gostei foi essa última frase aqui. Os segredos de Deus são igualmente infinitos. E pela nossa vontade e esforço,
Os amigos espirituais sempre ficam batendo nessa tecla, vontade e esforço. Pela nossa vontade e esforço, serão desabrochados diante de nós em sequências intermináveis. Ou seja, se os segredos de Deus são intermináveis, o nosso estudo, a nossa percepção, o nosso crescimento também são intermináveis. Então, isso que você está falando, Diva, é interminável, vai continuar. Em outras dimensões, em outras coisas, assim vai ser, entendeu? Como agora nós estamos nesse princípio, como você falou, da gente ter noção de finito, cara. Sabe? Há pouco tempo atrás, os matemáticos, não me lembro mais que século foi, houve um estudo praticamente de um século estudando zero. A definição de zero, que não é nada, é muita coisa ao mesmo tempo. O zero, o que é zero? Nada. Agora, você bota um na frente, já fica 10, já passa a ser uma unidade. Essa concepção vai em conta com tudo isso que a gente está falando. Só que teve seres que vieram à Terra e conseguiram captar, passou isso para a gente, nós nos desenvolvemos e já temos a concepção no século XXI, no século XX, nós temos a concepção de zero, finito, infinito, coisa que pouco tempo atrás era impensável, né? É isso. Eu estava ouvindo a Diva falar e eu estava pensando a mesma coisa, eu estava lembrando da infância. Que a nossa vida era muito mais lúdica quando a gente não tinha preocupação em ter certeza de nada. A gente simplesmente vivia e sonhava e criava nossas brincadeiras, os nossos amigos, as nossas coisas, né? E eu estava pensando nisso, como a vida é muito mais lúdica se a gente não se preocupa tanto com isso, né? Aqui nesse último parágrafo, que até o Djair ressaltou, que seja a fé a semente divina, a nos levar para o maior entendimento das coisas certas. Ele não fala da busca do aprendizado, da ciência em si, ele fala da fé. Você acreditar que a coisa vai se desenrolar, como diz aqui. Os segredos são infinitos. E se a gente for levando a nossa vida de acordo, vão vindo essas elucidações, vão surgindo, a gente vai compreendendo e novas vão aparecendo infinitamente também. E isso me chamou a atenção, porque se fala muito, o próprio Espiritismo tem muita preocupação em dizer que a fé do Espírito é raciocinada. E ele fala aqui que é fé, é você só acreditar, não precisa comprovar, não precisa ir atrás da comprovação para justificar a você ou ao outro que aquilo é uma coisa correta. Acredita, é assim, porque é assim. Ele fala em quase todos esses textos, né, mais ou menos isso. É assim porque é assim. E não se preocupa que você ainda não está em condição de entender a totalidade. Você está começando a pegar a pontinha do véu. Mas deixa a água do rio rolar, que ela vai chegar onde tem que chegar. O rio, a fontezinha que nasce lá não sei aonde, na montanha, corre quilômetros e vai chegar no mar. Como está previsto, que você lá no alto da montanha, você não precisa ver o mar para saber que ela está desaguando no mar. Mas você sabe que isso vai acontecer. Eu acho que é mais ou menos por aí. Diga aí. Eu também vejo assim, sabe? É assim porque é assim. Agora, eu só pedi a palavra porque me veio na cabeça o livro que eu estou lendo, que o Ismael me passou, Encontros, né? E eu vou só ler um trecho que ela falou, que é isso aí, é assim porque é assim. Olha só que interessante. Porém, somos tão pequenos em nossa percepção de Deus e tão distantes de Deus que não nos é possível entendê-lo. Quer dizer, a gente nem consegue entender Deus. Por sermos tão pequenos e atrasados, temos necessidade de nos ligarmos ao Cristo. Então, a gente não consegue entender Deus, vamos nos ligar ao Cristo. Olha só que ela continua falando. E como somos ainda menores, nos fixamos na figura do Jesus humano. Então, quer dizer, a gente nem consegue entender Jesus como mensageiro crístico. A gente vê Jesus como humano. Por tudo isso, a nossa percepção de tudo que nos rodeia é pequena. Então, a gente vê a percepção do inseto, de todo o nosso redor. Imagina o choque que foi para o mundo
quando Yuri Gagarin falou que a Terra era azul. Então, quer dizer, nem a percepção da Terra a gente tinha. Aí já tem uma percepção que a Terra não é redonda, tipo laranja, como a gente estudou. A Terra é tipo uma batata, toda irregular, que é o certo. E assim sucessivamente, é só isso que eu queria acrescentar. Sânia? Uma coisa que eu gostaria de falar a respeito dessa fé raciocinada. Aproxima mais, está longe? Deixa o seu microfone. Tá baixinho. Tá pegando pelo seu microfone. Sobre fé raciocinada, que tanto se fala, né, do espiritismo e tal. Eu acho que quando ele fala a respeito disso, é muito para nos tirar dos dogmas que algumas outras religiosidades nos prendia, como as punições, como os pecados, e é para mais nesse sentido, você saber da liberdade, da expressão do espírito, não pelo raciocínio em si, pela lógica em si, pelo buscar a fé só pela razão, mas sim para que a gente não se prendesse tanto a tantas punições e pecados que tinham algumas religiosidades que direcionavam as pessoas junto com governos e etc. Mas em cima disso que eu estava pensando. E uma outra coisa que me fez lembrar, hoje, antes de entrar na reunião, eu tinha visto uma matéria sobre zoológicos, um zoológico que tinha sido fechado, e a respeito de como a visão da gente vai mudando a partir das informações que a gente vai adquirindo. Porque os zoológicos são feitos, muitas vezes, para divertir o homem, mas, na verdade, a gente está aprisionando outro animal. Então, a gente, a partir do nosso conhecimento, do nosso raciocínio, de tudo que está sendo disseminado hoje, a gente vê de uma outra forma. Como a diversão do homem não pode limitar o animal que convive com a gente na Terra. E está aqui nesse ambiente, né, de aprendizado também. Então, são coisas que a expansão da nossa mente, a expansão de tudo como a gente tem visto, das informações como estão chegando, também servem para ampliar a nossa visão do mundo, do universo. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção no meio do texto, quando ele falou do ar, né, que o ar vai chegando perto da Terra e vai ficando mais pesado. Aí eu me lembrei do efeito ao contrário, quando a gente vai subindo, a gente vai ficando com dificuldade de respirar, né? E isso me fez pensar da nossa sintonia, da nossa vibração, das nossas energias, né? Quer dizer, a gente está tão ainda num nível baixo que a gente não consegue nem viver se começa a subir. Na Terra a gente não consegue viver se sobe muito, tem dificuldade de respirar, falta o ar, resseca tudo. Aí estava pensando justamente nisso, né? Essa analogia que ele fez do ar, eu estava pensando em relação a gente como espírito, né? A dificuldade que a gente tem para subir, que a gente não consegue nem ainda na Terra subir muito, que já tem dificuldade de se manter íntegro e vivo, né? E deve ser uma coisa muito mais difícil a ascensão espiritual. Diga, Jair. Silvio, estou dando risada do que você está falando. É uma verdade, olha só. A nossa casa, dentro da nossa casa, a Terra, a Gaia, a gente tem limitações, cara. É uma coisa incrível. E também você falou a coisa do lúdico da criança. Veja só, repare ao nosso redor. Quando você falou isso, eu me lembrei, por exemplo, por que eu estou falando isso? Por exemplo, Maria Clara está casada, e ela é casada com o Vitor. Vitor são 3 membros da família dele, né? Com ele. Então, quer dizer, são 6 casais. Sabe quantas crianças tem para 6 casais? Só uma criança. E essa criança, como só convive no meio de gente adulta, o papo dela é de gente adulta, porque criança capta tudo, entende?
Então, quando a gente era criança, o meio, por exemplo, aniversário de 1 ano, só tinha criança. Hoje em dia, tu vai no aniversário de criança, só tem adulto, aquele meu prédio tem um playground, quando eu olho tem mais adulto do que criança. Por que eu estou falando isso? Porque também as crianças, elas estão sendo condicionadas, pegando aquele gancho que a Sônia acabou de falar, são estimuladas. Porque você vê em todo segmento do conhecimento, houve um salto muito grande, medicina, todo segmento que você possa imaginar, houve um salto. Então, se a criança não for programada para isso, ela não vai conseguir absorver lá na frente a quantidade de informações que tem. Eu também vejo assim, sabe? É tudo fruto de uma evolução. O lúdico ficou para trás, era a nossa geração. Agora é uma outra geração que não tem criança para brincar, cara. É uma coisa incrível. É isso. Pô, eu até concordo com você, mas eu particularmente acho muito triste a perda desse lúdico, porque eu continuo sendo lúdico. Tanto que meus filhos vivem brincando comigo, me chamando de sem noção, porque eu sou uma criança. E aquela coisa que a gente já falou várias vezes, né? A gente sente o corpo se desgastando, né? A gente vai vendo as limitações físicas irem surgindo, a própria memória física, né? A gente começa a esquecer de várias coisas. Então a gente vai acompanhando, né? Mesmo não querendo que isso aconteça, a gente vai percebendo que o nosso organismo físico vai sofrendo uma deterioração ao longo da nossa vida. Mas a nossa mente não. A gente continua com o mesmo pensamento, com a mesma forma de criar as ideias, de ver a vida. Isso não muda tanto. Então, quem foi a criança, como eram as crianças na nossa época, que criança na nossa época era criança, e ninguém tinha preocupação em transformá-la em adultos, no fundinho, tudo bem, a gente se modificou, se adequou à sociedade, ao fato de sermos adultos, sermos médicos, advogados, juízes, engenheiros, mas no fundinho, aquela criança permanece. E isso eu lamento, que eu não esteja vendo mais no dia a dia da gente. Porque essa forma lúdica de ver o mundo te dá tantas possibilidades, te dá tanta alegria, te convoca a agregar tantas coisas que realmente, para mim, eu não vejo isso como uma evolução necessária, eu vejo como uma mudança que talvez mais tarde a gente tenha que resgatar isso. Diga, Diva. Eu sinto assim que é um momento, né, que a gente está vivendo, é, é uma miscelânea, né, esse momento. Porque, assim, tem muitas coisas, como o Jay falou, muita coisa legal, muita coisa bacana que está acontecendo, mas como você também está falando, os espíritos também ainda estão... É como se fosse aquilo, muita gente acaba ficando presa, né? Então eu fico sem saber exatamente. Tem essa fase da criança e tudo, de aceitar o desafio, de acreditar, de ir em frente, né? Mas também a gente vê muitas pessoas que vão se apagando, né? Que, sei lá, é muito difícil. Eu tô falando isso porque a gente soube de alguns casos, assim. Aqui em Brasília está acontecendo muitos casos de jovens, né? Que estão desistindo. E aí eu fico me perguntando, né? Porque todo mundo tem a teoria, né? Aí as teorias, né? Não, é porque jovem está acontecendo isso, é porque hoje em dia é tudo fácil, porque outro dia a teoria era assim: pobre não se mata, quem se mata é rico. Coisas assim, né? E como que uma justificativa o tempo todo, quase que colocando a culpa naquele que desiste, né? E
E eu me pergunto, enquanto sociedade, o que a gente está fazendo, sabe? E aí eu vendo várias teorias de internet, disso e daquilo, mas em nenhum momento a gente vê as pessoas falando assim, vamos melhorar a nossa sociedade enquanto por dentro, assim, cada um por dentro, em sermos melhores como pessoas, como seres humanos, né? Sermos melhores seres humanos. Assim, tecnicamente, tecnologia e tal, é fantástico, mas vamos nos melhorar como seres humanos, talvez a sociedade, talvez menos mortes, talvez menos desistências, menos ter sofrimentos, menos tanta dor aí, se partir da gente, cada um tentar se melhorar, mas a gente não vê isso, né? A gente vê cada vez mais para fora, né? Tecnologias, não sei o que, não sei o quê, e em nenhum momento alguém senta assim, gente, vamos melhorar como seres humanos? Eu acho que não tem mais tempo para fazer um debate, porque o debate ainda é muito longo a respeito de tudo isso, né? É um debate grande, porque envolve muitas nuances, mas é interessante da gente realmente pensar, porque existem muitos estudos agora de neurociência e tal, já visualizando esse contraste entre a tecnologia e os novos humanos, né, e os jovens, e como essa sociedade vai ser criada. Mas, assim, é um debate muito longo, não vai dar para a gente falar a respeito, mas eu acho que tudo é uma transição, né, uma mudança, que se realmente pegando tudo isso que você falou, mudar como humano, eu acho que pode ter um ganho enorme, né? Se associar a visão de você mudar como ser humano, mudar internamente, mudar para um espírito melhor, juntando com a tecnologia que está a favor, eu acho que tem um ganho sim nisso. Mas é um debate longo.